Olá, bom dia. Hoje vamos falar aqui sobre o Mercúrio retrógrado, que vai entrar no dia 30 de 12 de 2022 até 19 de 1 de 2023. Mercúrio está em Capricórnio, vai ficar retrógrado nessa altura. E, para como se não bastasse, temos também, neste momento, o Sol, Vênus e Plutão também em Capricórnio. Portanto, há aqui uma força muito grande na energia de Capricórnio. Se a energia de Capricórnio já por si só é uma energia que nos pede, nos convida para nós aprofundarmos, focarmos no essencial, nos comprometermos, levarmos as coisas mais a sério, de uma forma mais realista, maturarmos, crescermos, responsabilizarmos, profissionalizarmos, tomarmos consciência de coisas que realmente são importantes para nós e não supérfluas e não temporárias. Desenvolvermos o nosso foco, desenvolver a nossa autoridade, desenvolver a nossa disciplina. Todos estes assuntos, neste mês de dezembro e também em janeiro, vão ser cruciais. Então, com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio, muita coisa vai ter que ser revista, reavaliada, refletida, repensada, reeditada, retirada também, reajustada, reconectada, etc, etc. Portanto, há sempre, quando há um processo de Mercúrio retrógrado, há sempre um convite de revisitar, de reavaliar, voltar atrás, não é? Reajustar, realinhar. Então, tendo estas palavras como base para este objetivo, não é? Vamos fazer aqui alguns exemplos, vamos expor aqui alguns exemplos. Para além de situações também importantes nesta altura que Mercúrio entra retrógrado. Então, estando Mercúrio retrógrado, vamos lá ver. Em Capricórnio, logo por aqui em termos gerais, é uma altura para nós revermos tudo o que implique o nosso status social, revermos a nossa posição social, o nosso status social, a nossa forma de contribuirmos para a sociedade, a nossa forma de assumirmos certas responsabilidades sociais, familiares e mesmo profissionais, para revermos a nossa profissão, para revermos a nossa carreira, para revermos certas ambições em termos sociais, em termos políticos e mesmo mundiais. Portanto, é uma altura de se rever estruturas sociais, políticas, institucionais, financeiras. É uma altura também de rever estratégias para atingir certos objetivos a longo prazo. Portanto, isto em termos gerais. Depois, voltando aqui também ao individual, é uma altura também para nós revermos estruturas mentais. E isto implica muito a aprendermos a gerir a nossa mente, a gerir os nossos pensamentos, a definirmos melhor os nossos focos, a estarmos mais presentes, a desenvolver uma maior atenção. Portanto, Mercúrio retrógrado também nos vai pedir isso. Porque sempre que há um Mercúrio retrógrado, é quando a energia, em vez de se virar tanto para fora, vira-se para dentro. Em vez de se projetar tanto para o futuro, é uma energia que pede para ir buscar coisas do passado, reestruturar coisas que estão em andamento, reavaliá-las, realinhá-las, para depois então voltar a lançá-las para o futuro. Então, vamos dar aqui exemplos. Voltar a repensar em novas estratégias, ok? Rever carreiras, como eu referi, regras sociais, projetos, processos políticos, reavaliar e reajustar missões de vida, ambições, questões de lidar com o poder institucional, reparar negociações, estruturas velhas, estratégias velhas de vendas, por exemplo.
reeditar, reajustar, realinhar relatórios, textos antigos que possam neste momento também voltar a ser úteis. Portanto, tudo que possa estar ligado às áreas principais de Capricórnio, como referi, tudo o que implica instituições, regras sociais, questões políticas, sistemas financeiros, carreira, profissão, contribuição social, portanto, isto em termos gerais, vai ter que ser tudo revisto, portanto, preparem-se. Como também em termos pessoais, a nossa estrutura mental, a nossa estrutura e estratégia de profissão e como nós atingimos os nossos objetivos, né? O nosso conceito de disciplina, o nosso conceito de autoridade, o nosso conceito de responsabilidade também vai ter que ser revisto, como também questões de saúde ligadas a Capricórnio, portanto, tudo o que implique gestão da mente já implica o stress, né? O excesso de controle, o excesso de ambição, o excesso de poder. Isso vai ter que ser também revisto, que também pode implicar na saúde, mas tudo o que implique estrutura óssea, né? Estrutura é Capricórnio, não? Então a nossa primeira estrutura é a nossa estrutura óssea, né? Que nos mantém eretos, que nos mantém verticalmente direitos, né? E isso é uma das funções de Capricórnio. Portanto, tudo o que implica em termos de saúde, estrutura óssea, dentes, especificamente mais também os joelhos, e também temos mentais, cuidado com o excesso de pensamentos negativos, o excesso de pessimismo, que pode dar tendência a depressões. Portanto, a doença mental ligada ao Capricórnio está muito ligada a depressões. Portanto, o excesso de preocupação, o excesso de peso, o excesso de obrigações, né, que cai em cima dos ombros, que pode criar essa nuvem negra. Portanto, cuidado com isso, né? Depois também aqui, como referi, reavaliar carreiras e ambições, refletir sobre contratos e parcerias profissionais, reconectar com pessoas do passado ligadas ao trabalho ou posições em altos cargos ou possivelmente carreiras e profissões que ficaram em stand-by podem voltar à carga outra vez. Bem, isto pode acontecer. Reagendar assuntos pendentes, reagendar consultas, reagendar vendas, reagendar contactos, compromissos importantes, não é? O compromisso também é uma palavra-chave de Capricórnio. Rever a nossa forma de comunicar, não é? Estarmos atentos até que ponto é que estamos a comunicar o essencial, o verdadeiro, o real, não é? Porque Mercúrio em Capricórnio pede isso, pede que a gente comunique o verdadeiramente importante, o que seja realmente real, não supérfluo, não imaginário, não fantasioso, não exagerado, né? Como também desenvolver uma mente mais estratega, mais focada, mais direcionada. Depois, lá está, falando nisso, rever estruturas e estratégias mentais, profissionais, políticas, etc. Como referi também, temos de estar atentos ao excesso de exigência para connosco, para além de estarmos atentos ao excesso de obrigações, de peso, compromissos e responsabilidades, temos de estar também atentos ao excesso de exigência para connosco e para com os outros. Portanto, além disto, há aqui pontos-chave durante este processo, pelo menos durante este momento que ele vira retrógrado. Está bem? Estes dias, 2 dias antes, 2 dias depois, portanto, esta fase mais intensa, e há aqui outros trânsitos que depois também se prolongam um pouquinho mais. Portanto, neste caso, 28, 29, antes de ele virar retrógrado, que é 30, e depois 30 e 31. Então, nesse próprio dia, Mercúrio está praticamente em conjunção com a Vênus, não é? Portanto, é sempre o início. Sempre que há uma conjunção, é o início de qualquer coisa. Portanto, pode ser o início de uma reavaliação das nossas relações. Relações de parcerias de trabalho. Portanto, pode ser uma altura que eu vou reavaliar parcerias de trabalho, contratos de trabalho, como também reavaliar compromissos de relacionamentos amorosos, baseados
em estruturas, instituições. Portanto, principalmente rever a forma como eu olho para o casamento, rever ou reavaliar se vale a pena realmente aquela instituição, não é? Até que ponto é que os contratos ou aquela instituição X ligada ao casamento possa criar algum peso ou não, não é? Portanto, rever aqui a forma de me relacionar, até que ponto é que certas estruturas ainda são válidas, fazem sentido ou não, ou por outro lado, se não será uma boa altura de reavaliar e então aprofundar com uma coisa mais profunda ou séria, nesse sentido. Depois temos aqui também o Júpiter e o Quirón, e nesse dia, no dia 31, por volta do meio-dia, a Lua também em Carneiro, portanto, três planetas em Carneiro, mas vamos principalmente basear aqui no Júpiter e no Quirón em Carneiro, o que nos diz que é também uma altura, apesar de estar retrógrado, é uma altura de me permitir ser quem sou, seguir as minhas motivações e paixões internas, sem condicionamentos sociais excessivamente rígidos. Então, o que é que isto quer dizer? Se eu estou numa altura de curar tudo o que me bloqueia a minha autenticidade, tudo o que me bloqueia a minha individualidade, tudo o que me bloqueia as minhas paixões, neste caso, paixões e desejos da alma, não é? Que eu sei que tem a ver comigo, com a minha essência, com aquilo que eu estou cá a fazer, e se eu sinto que ainda há prisões, obrigações, peso, excesso de responsabilidades, regras sociais, preconceitos que me estejam a limitar isso, a condicionar isso, é uma boa altura para eu fazer essas revisões, esses reajustes, não é? Essas limpezas, para então poder crescer, me expandir de uma forma totalmente nova. Não é? Até mesmo em termos laborais, uma forma pioneira, empreendedora, para algo novo, me aventurar em algo novo, explorar coisas novas, ser pioneiro em algo novo. Depois, tendo aqui o Marte, que ainda está retrógrado, né, que é o regente, imaginem, o Marte, que é o regente, neste caso, deste Júpiter e deste Quirón, né, que querem expandir através de Carneiro, e o regente de Carneiro está retrógrado, em Gêmeos. E os Gêmeos, o regente de Gêmeos, está retrógrado, que é Mercúrio. Portanto, vejam aqui as danças, né, e as coincidências que não existem aqui a fazer esta dança. Portanto, o que significa que esta vontade de nos expandirmos, de nos afirmarmos no mundo, né? De irmos à luta por aquilo que somos, daquilo que temos direito, daquilo que faz sentido para nós, né? Que tem a ver com a nossa natureza, vai aumentar e já está em processo, antes de entrar Mercúrio retrógrado, porque o regente destes dois planetas, neste caso, está retrógrado, Marte está retrógrado, e agora Marte retrógrado, que ainda vai estar até dia 13 de janeiro, né, pede reavaliação de ações e comportamentos na forma como eu comunico, como eu vendo, como eu negocio, como eu penso, como eu me ligo às pessoas, como eu me centro também. Okay? Portanto, tudo isto já anda a ser feito desde que ele entrou retrógrado, Marte. Não é? Portanto, Marte é ação, Marte é comportamento, Marte é energia de atividade, de ação, de pôr em movimento. É fogo. Não é? É a forma como eu me afirmo no mundo. É aquilo que me faz levantar da cama todos os dias, ir atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Não é? Que me apaixono, que me motiva. Então, estando em Gêmeos, significa que eu vou ter que rever, né, formas de comunicar para atingir esses objetivos, formas de vender, de negociar, formas de pensar, né, de me relacionar. Portanto, tudo o que tenha a ver com Gêmeos está que ser, já estava ali a ser revisto, né, através da nossa forma de me afirmar, de entrar em ação, da minha forma de decidir, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. Agora, Mercúrio entrando retrógrado vai reforçar essa tendência. Então, é uma altura para rever acordos políticos, mais uma vez, de poder e também de voltar a questões antigas. Rever contratos de casamento ou divórcios. Rever ações, iniciativas pioneiras e empreendedoras.
Portanto, isto vai reforçar aquilo que eu já tinha falado. Não é? Neste sentido, quando vamos fazer a revisão de Marte, convém rever então quais são as intenções, quais são as ambições, quais são as motivações que eu tinha por detrás desta vontade, né, de atingir aqueles objetivos. O que é que está por detrás desses desejos? O que é que está por detrás desses objetivos, dessas atividades, desses projetos, né, dessas vendas, dessa forma de interagir com o outro? Portanto, para fazer esta revisão de Marte, convém ver isto, né, para irmos fundo. Não só fazemos a revisão externa, mas também interna. O que é que está por detrás disto? Então aí fazemos a revisão mais profunda de Marte. Rever as minhas intenções, as minhas motivações, as minhas ambições e paixões por detrás. Ok? E aqui, de Mercúrio retrógrado, é rever. Né? Rever onde é que eu ponho realmente o meu foco, onde é que eu ponho realmente a minha atenção. Né? Rever as minhas ambições também aqui. Rever a minha forma de contribuição social. Rever a forma que eu estipulo as minhas estratégias, a minha disciplina. Se não está a funcionar, então vamos rever isso. Né? Portanto, rever estratégias, rever estruturas profissionais, estruturas depois também podem ser familiares, estruturas de relacionamento, etc. Depois depende onde é que vai calhar o Mercúrio e o Marte no vosso mapa. Tá bem? Portanto, estamos a falar em termos gerais. Portanto, fazendo aqui uma síntese disto, é uma altura onde muitos planetas estão em Capricórnio, como referi. Portanto, é uma altura de eu sintetizar mais as coisas, de procurar o essencial, de tomar consciência de que as coisas são mais sérias do que parecem, de pormos os pés na terra, de assumirmos o que realmente queremos e aquilo que nos faz crescer e não tanto o que me dá prazer, que são coisas diferentes. Né? Ter consciência do que é que realmente me realiza, não é? Me faz crescer, me traz maturidade, me traz centro, não é? Me traz experiência, me ajuda a maturar, a crescer nesse sentido. Não é? Que profissão, qual é a minha missão, qual é a minha profissão, qual é a minha carreira, que eu quero mesmo ascender como pessoa, não é? E como indivíduo social, nessa forma, como contribuição. E ao mesmo tempo, não é? Eu rever e continuar a rever, além das estratégias, de formas de pensar, de ideias, de do que é que eu quero, o que é que eu não quero em termos mentais, de ideias, não é? Estratégias, como eu referi, e a forma como eu comunico, como é que eu chego às coisas, como é que eu vendo e tudo mais. Também rever, com Marte retrógrado, rever comportamentos, rever desejos, intenções, motivações, paixões, não é? Porque eles têm que estar alinhados e assim poderão conjugar, não é? E trabalhar para nós da melhor forma possível. Portanto, eu deixo estas indicações e eu espero que vocês as tenham sentido úteis e que as usem da melhor forma possível. Já sabem que isto é em termos gerais, pois depende onde é que calha estas energias no mapa de cada um e onde é que depois isso vai implicar na nossa vida mais ao nível pessoal. Está bem? Mas já agora vamos estar atentos também em termos sociais, o que é que vai ser aí revisto. Não é? E aqui implica muito também aqui jogos de poder e muita coisa ligada ao controle. E pronto, fica aqui as minhas dicas, as minhas sugestões. Eu espero que vos tenha ajudado e que tenha trazido mais alguma inspiração. Não é? E se quiserem partilhar alguma coisa, estão sempre... estarei sempre disponível para vos receber e poder contribuir com algumas dicas. Tá bem? Vocês podem sempre responder aqui embaixo algumas partilhas. Tá bem? E se acharem
que esta informação é útil para alguém. Peço-vos então que possam partilhar, que ponham um gosto, né, aqui no vídeo, ou que possam partilhar com pessoas que sintam que poderá ajudar. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.